Paz do Senhor, irmãos. Bom domingo. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia, nessa manhã. Graças a Deus por nós estarmos na presença de Deus mais uma manhã e darmos início a mais uma escola bíblica dominical. Convido os irmãos para nós orarmos. Vamos orar, depois vamos louvar o Senhor com hino. E aí, então nós vamos partir para o estudo da lição de hoje, que é a lição de número 5. Amém? Curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos proporcionou despertar na Tua presença, por mais uma manhã de domingo que nós podemos aprender juntos da Tua Palavra e sermos fortalecidos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos entender o Teu querer e a Tua vontade através da Tua Palavra gloriosa. Abre o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê capacidade, Senhor, para compreender a Tua vontade. Abençoa os Teus filhos que já estão, Senhor, assistindo, aqueles que ainda vão entrar. E desperta, Senhor, aqueles que perderam o interesse de aprender, Senhor, da Tua Palavra, que deixaram em segundo plano, Senhor, o aprendizado da Tua Palavra, que é o mais importante para a nossa vida. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. São 3 hinos sugeridos e eu escolhi aqui o hino de número 77. É o 77, 434 e o 440. Mas aí eu escolhi o mais facinho para a gente cantar, que é o 77, que ele é mais conhecido, um pouquinho mais conhecido que os outros. Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 77. Eu canto aqui, os irmãos cantam aí. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres deste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, né? Graças a Deus pelo hino que nós louvamos ao Senhor.
Graças a Deus por este momento. E hoje, irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5, né? Lição de número 5, para nós meditarmos na palavra do Senhor. E um breve comentário antes de nós irmos para a aula de hoje. Muitos têm perdido o interesse, né, do aprendizado da palavra de Deus. Muitos têm se deixado levar por emoções, né? Muitos têm se deixado levar por movimentos. E o mais importante para a nossa vida, irmãos, o mais importante, a própria palavra de Deus diz, o mais importante é conhecer, ter o conhecimento da palavra de Deus. Lá no passado, o próprio Deus disse a respeito de Israel, do seu povo: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E por duas vezes, né, uma antes do cativeiro e outra pós-cativeiro, o Senhor disse para o seu povo: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel, senão apenas que ande no seu caminho e obedeça a sua lei. A lei era a palavra escrita, né? Palavra de Deus, a palavra dada por Deus ao grande legislador Moisés, e instruindo o povo a andar na vontade de Deus. Se não houver conhecimento, irmão, da palavra de Deus, porque é o conhecimento da palavra de Deus que nos mostra como proceder em todas as áreas da nossa vida e principalmente com o nosso relacionamento com Deus. E se não houver esse conhecimento, não adianta nada. Não adianta cantar, não adianta orar, não adianta pregar, se não houver o conhecimento da palavra de Deus que nos instrui a termos comunhão com Deus. E é fato que quando, e a lição trata, né, do pós-cativeiro, né, mas quando Judá chega no cativeiro e eles são orientados pelo profeta Jeremias que eles vão ficar 70 anos ali, é fato que eles estavam tristes, né? E foram exatamente porque desobedeceram a palavra de Deus, lhes faltou conhecimento para cumprir a ordem de Deus. E ali o próprio Deus disse, né? E vocês vão ficar 70 anos, mas vocês vão orar a mim, vocês vão buscar a minha face, vocês vão invocar o meu nome. São três coisas distintas, irmãos, né? Às vezes a gente mistura tudo, coloca tudo no mesmo pacote. Orar, buscar, né? E orar a Deus, né? Invocar o Senhor e buscar a sua face. São três coisas distintas. Se não fosse distinta, não precisava colocar as três coisas, bastava colocar uma só e pronto. Mas são três coisas distintas. E buscar a Deus é através da sua palavra, né? Buscar a Deus é através do conhecimento. Quem conhece a palavra de Deus e a pratica está buscando a Deus, né? E nós temos visto nestes últimos dias que a falta do interesse de se buscar a Deus e do conhecimento da palavra, né? Talvez pelo horário, né? De manhã é mais difícil, nós estamos assim meio que adormecidos, às vezes nós prolongamos a nossa noite, né? E por consequência de prolongar a noite, nós não temos coragem de acordar cedo para buscar a Deus logo pela manhã. E aí a gente deixa para buscar, entre aspas, né? Durante o dia, em outros horários, achando que estamos buscando a Deus. Mas há uma grande diferença entre irmãos, entre orar, buscar a Deus e invocar o Senhor, tá certo? E foi o que o Senhor disse para Judá, que estava no cativeiro babilônico: se vocês fizerem estas três coisas, vocês vão me encontrar, vocês vão ter um encontro comigo. Caso contrário, não vai ser dessa maneira. E então é só um breve comentário aí, porque nós percebemos, né? Nós temos percebido a ausência de muitos irmãos que participavam das lives da Escola Dominical e deixaram de participar, né? Por um motivo ou por outro, mas a gente percebe uma falta de interesse, irmãos, enquanto que o mais importante é buscar o conhecimento para buscar a Deus. Então a lição de hoje é a lição de número
5, né? Nossa revista do terceiro trimestre de 2020, título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, né? Por falar em avivamento, né? O que seria o avivamento, né? O que é avivamento? É até bom, quem sabe a gente consegue colocar dentro da lição de hoje esse avivamento, né? Comentarista, pastor missionário Eurico Bergstein, e a lição de número 5, que é a lição de hoje, de 2 de agosto de 2020, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Os irmãos perceberam aí que nós já estamos no dia 2 de agosto, hein? Mês 8, né? Mês 8 de 2020, esse ano tão terrível, né? Pelo que nós estamos enfrentando, e um fala que já tem vacina, o outro fala que mês que vem, até outubro, dezembro, só em janeiro, e a verdade é que nós estamos aí sem uma definição, né, irmãos? Se nós não pusermos a nossa confiança em Deus, irmãos, o que será de nós, né? Como disse o rei Josafá no capítulo 20, se não me falha a memória, o versículo 11 ou 12, né, de 2 Crônicas 20. Nós não sabemos o que fazer. É o que está acontecendo agora, irmão. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Eles não podem, os nossos olhos não podem se desviar do Senhor. Eles têm que estar postos no Senhor. Tem que se cumprir na nossa vida aquilo que se cumpriu na vida de Judá, Jerusalém e do rei Josafá na época do Reino do Sul. Nosso texto áureo é: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, 10, 18. A verdade prática. Sob o poder de Deus, né? Ou sob o poder de Deus, debaixo do poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas de Cristo, que Cristo lhe outorgou ou lhe entregou. Então, esse texto, essa verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou ou lhe outorgou. É fato, a igreja ela é imbatível. Por quê? Porque ela foi fundada, ela está edificada, fundada, alicerçada em Cristo Jesus, né, que é o dono da igreja. E ele mesmo, enquanto estava vivo no seu ministério terreno, Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Mateus, capítulo 16, quando ele questiona os discípulos ali, né, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, e ele diz, então, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? E Pedro toma a palavra dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então ali pronuncia algo, irmãos, que abalou os alicerces da terra, abalou o inferno e se lançou, né? Se lançou para o futuro, para a caminhada, para a jornada da igreja. Para a jornada da igreja. E ele dizendo, chamando para si a responsabilidade, sobre esta pedra, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalecer significa ser vitorioso. Prevalecer significa lançar por terra o seu inimigo. Prevalecer significa tornar-se vencedor sobre outro. E Cristo disse que o inferno não seria vencedor contra a igreja, não prevaleceria, não colocaria por terra a igreja. Mas isso não significa que não haverão e não haverá investidas contra a igreja. Na revista do trimestre passado, do segundo trimestre, se os irmãos que acompanharam, nós estudamos a carta de Paulo à igreja em Éfeso. E no capítulo 6, versículos 10, versículo 11 principalmente,
O próprio Paulo escrevendo ali diz: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ali ele dá um conselho para que toda a igreja se revestisse da armadura de Deus para poder resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. O que Paulo quis dizer ali? Resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Voltando um pouco na história bíblica e na história da humanidade, Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado, inocentes, né? Era a dispensação, a primeira dispensação que houve, a dispensação da inocência, quando eles ainda não haviam conhecido o pecado. Mas ali houve, né, o que nós já conhecemos, para a gente poder ganhar tempo, a tentação, né, a investida do diabo, né, da serpente ali, da figura da serpente que simbolizava o diabo, contra Eva. Ela cede à tentação, ela peca, e Adão também peca, então eles caem. A partir do momento que eles cedem à tentação, desobedecendo uma ordem dada por Deus, e eles pecam, automaticamente o diabo ele avança e ele toma posse daquilo que não lhe pertencia, daquilo que fora criado por Deus. Ele toma posse tanto da vida humana, porque agora o homem conheceu o pecado, agora o homem está no pecado. Então, quando o homem está no pecado, passa a pertencer ou ser então a estar debaixo do domínio do diabo. Ele passa a estar debaixo do domínio do diabo. Então o diabo investe contra o homem, ele consegue na sua investida fazer com que o homem ceda a essa investida, ele cai e ele passa então a se tornar, não digo propriedade, porque o diabo não é dono de nada, porque ele não construiu nada e ele não criou nada, e ele não tem poder para criar nada. Então, ele passa a ser posse dele por investida e por conseguir ganhá-lo nessa investida. Então ele passa a ser terreno, né? Ele passa a ser terreno de Satanás. Satanás faz o que quer, ciranda com ele, e aí você vai perceber depois da saída do homem do Éden, quando a humanidade começa a crescer a partir dos filhos de Adão e Eva, você começa a perceber na leitura bíblica e nos estudos que a gente faz aí sobre a história da humanidade, as primeiras civilizações, você começa a perceber a maldade nos corações. Por quê? Porque o homem passa a ser um terreno onde Satanás tem posse, onde ele reina, pertence a ele. Mas com a vinda, o tempo passa, com a vinda do Messias esperado por Israel, que Israel o rejeita, então com a rejeição por parte de Israel do Messias, não o reconhecendo, o que acontece? Deus então prepara, já havia preparado, mas ele coloca, né, em prática a graça, abrindo oportunidade para toda a humanidade. E a partir do momento que as pessoas aceitam a Cristo, reconhecem Cristo como Salvador, aquele que pode mudar a situação, o diabo então ele perde terreno. A igreja entra na história da humanidade, ela é introduzida na história da humanidade, a igreja avança e ela começa a conquistar aquele terreno que pertencia anteriormente. Os irmãos, fiz esse comentário agora há pouco, né? Essa é a sequência do comentário. Aquele terreno que ele ganhou no Éden a partir da queda do homem e com o crescimento da humanidade, então ele toma posse desse terreno e colocando maldade no coração do homem, ele começa a perder esse terreno com a introdução da igreja e a igreja obedecendo e cumprindo as ordens do seu dono, Jesus Cristo. Como ele disse: sobre mim edificarei essa igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que acontece? A igreja então agora ela investe nesse terreno, ela começa a ganhar terreno aí significa ganhar almas para o reino de Cristo.
né, para o reino de Deus, através de Jesus Cristo. E o diabo então ele perde terreno. Mas o que acontece? É claro que ele não está satisfeito. Ele vai investir para poder tomar de volta o terreno que ele conquistou lá atrás e que ele começa a perder por causa da igreja. E é por isso que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele vai investir para tomar de volta. E quando, como nós dissemos agora há pouco, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso dizendo: havendo feito tudo, ficar firmes, porque ele alertou: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí ele dá ordem: fique firme, havendo feito tudo, fique firme, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Porque agora eu tomei posse da terra, eu investi, eu conquistei, e agora o que eu tenho que fazer? Defender aquela possessão que eu consegui, ou defender aquele território que eu tomei posse, porque o antigo, né, que se dizia dono, como nós dissemos no começo do comentário, ele não é dono de nada, mas ele se acha dono porque ele investiu e conquistou nessa investida o direito de fazer o que ele quer com o homem por causa do pecado. Então, a partir daí, o que acontece? Como ele achava que o território era dele, ele vai investir novamente para tomar de volta o território que ele acha que é dele. Ele acha que por direito é dele, foi dado a ele lá no Éden quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus. Mas aí a palavra de Deus diz que nós tomamos posse, fica firme, porque haverão investidas. Mas se nós ficarmos firmes para defender aquilo que nós conquistamos, a palavra de Deus nos dá essa segurança: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Como eu disse, prevalecer é conquistar, prevalecer é colocar por terra um inimigo, prevalecer é ser vitorioso contra algo ou contra alguém. Então ele não prevalecerá, mas isso não quer dizer que não haverão investidas, e sempre haverão investidas dele contra a igreja. Esse é um comentário baseado na verdade prática sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A igreja é imbatível se ela estiver debaixo do poder de Deus. Não é sob os meus pensamentos, sob os meus conhecimentos materiais, não é sob os meus conhecimentos de estudo, não é sob aquilo que alguém acha que é ou que deixa de ser, mas sob o poder de Deus. Porque estando sob o poder de Deus, se cumpre na nossa vida aquilo que Cristo deixou lá, que está registrado na narrativa de Mateus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tá certo? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 3 livros, né? Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, 1, 12 e Zacarias 4, 6 a 10. Então diz assim a palavra de Deus. Primeiro Esdras 5, 1 e 2. Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Só um parênteses aqui nessa leitura. Quando você lê, e vou falar alguma coisa sobre isso, quando você lê que está escrito aqui, por exemplo, né, no versículo 2, então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. Começaram a edificar a casa de Deus. Há 2 momentos aqui da edificação. A primeira é quando eles começam a colocar os alicerces, e depois a construção, a obra para, por ordem do rei, né, do imperador daquela época.
por ordem dele, porque algumas pessoas, nós vimos isso na lição passada, algumas pessoas com inveja falaram, né, foram até o rei e disseram o que estava acontecendo, e o rei dá ordem para parar. E aí, depois de muito tempo, aproximadamente 15 anos mais ou menos, entre 15 e 18 anos, eles voltam à reconstrução. Só que quando você lê aqui, né, que eles começaram a edificar a casa de Deus, parece que é assim, vamos começar de novo. Não, há um contexto por trás disso, né? Há um contexto para que eles voltassem a começar essa reconstrução, né? E são dois pontos importantes que um consta aqui na Bíblia, que é a chegada dos profetas que vieram não por convite, né? E o comentarista fala isso, eles não vieram por convite do povo de Judá e nem por convite de Zorobabel ou Jesuá. Eles foram por ordem de Deus, Deus os ordenou e eles foram falar com esses homens. Esse é o ponto bíblico, né? O ponto que está aqui explícito na Bíblia. Mas há um outro ponto que não consta na Bíblia, mas que consta na história, nos registros históricos, que Zorobabel ele vai até o rei Dário, né? Dário persa, para poder obter a ordem favorável para que eles voltassem à reconstrução, né? E isso se dá depois da descida dos profetas. Os profetas os incentivam, ele vai até o rei e ele perde, porque ele não poderia começar sem ordem do rei, isso é fato, ele não poderia começar. Mas quando eles são incentivados, e os irmãos lembram que na aula passada eu até comentei os motivos pelo qual eles pararam. Primeiro, a investida dos inimigos. Eles ficaram com medo da investida dos inimigos. Segundo, porque Zorobabel ele estava confiando nele. Ele era o príncipe de Judá, ele era o governador, e ele estava confiando nele para reconstruir. E o sumo sacerdote, que era a liderança espiritual do povo de Deus, estava com as vestes sujas, as vestes manchadas. Isso está em Zacarias capítulo 3. Então não há incentivo, não há determinação para que se construa dessa forma, né? Para que se reedifique novamente o templo dessa forma. Eles começam e têm que parar. Mas com a vinda dos profetas, eles são reanimados. E aí começa a reconstrução do templo. Vamos então em frente aqui para a leitura bíblica em classe. Agora Ageu 1. Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo 12. Há uma quebra aqui de texto que fica meio estranho, né? No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josuá, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, aqui é a quebra de texto, né? Dizendo o quê? Agora já pula para o 12, né? Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as suas palavras, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, quando eu disse há uma quebra de texto, porque do 1 ele pula para o 12. Então, toda a importância do texto, né, do versículo 1 até o versículo 11, do 2 ao 11 que foi extraído aqui, perde o sentido, né? Você já vai para um versículo que você fica sem saber o que aconteceu ali no meio, né? Mas tudo bem, vamos para frente. Zacarias 4, versículos de 6 a 10. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então o espírito não era por força, não era por violência, não seria através de guerra, não seria através de batalha, não, mas seria pelo Espírito de Deus, porque Deus havia determinado isso. E quando Deus determina alguma coisa, irmãos, não há nada que mude aquilo que Deus determinou. Quando Deus determina algo, irmãos, não há ninguém que possa revogar a ordem de Deus. Ele é soberano, ele é a autoridade máxima. Ninguém pode mudar uma determinação de Deus. É interessante que a palavra de Deus nos orienta, né? Ela nos ensina que Deus não pede conselho a ninguém para poder realizar determinada obra. Ele vai pedir conselho para quem?
E quando ele faz um juramento, a palavra de Deus diz assim: jurei por mim mesmo. Por que Deus jura por ele? Porque não há ninguém acima dele para jurar. Por exemplo, a gente, quando era mais novo, né? E os irmãos vão lembrar disso, quando a gente ia brincar e alguém queria que a gente falasse a verdade, dizia para a gente: você jura pela mãe? Né? Ou então falava assim: pode morrer a mãe, pode morrer o pai, pode não sei o quê. Aí você: não pode, porque era a coisa maior, era o que estava acima de nós, né? O maior que nós tínhamos era a mãe, principalmente a mãe. Então a gente jurava pela mãe, né? Não, juro pela minha mãe. Então quando você jurava pela mãe, todo mundo falava: não, ele está falando a verdade, porque jurou pela mãe. Então Deus, só para a gente entender, né? Deus, quando ele faz o juramento, ele diz assim: eu jurei por mim mesmo. Por quê? Porque é o máximo, não há ninguém acima dele. Então, como não há ninguém acima dele, aquilo que ele determinar, é isso que vai acontecer. O que Deus determinou, é isso que vai acontecer. A história da humanidade, o desenrolar da história da humanidade está determinada por Deus. E ela vai se desenrolar, ela vai acontecer exatamente do jeito que Deus determinou. Por quê? Porque Ele é Deus. Tá certo? Então aqui, ele diz, né, para Zorobabel, né? Agora o profeta Zacarias sendo usado por Deus, falando, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. O profeta Zacarias dizendo, para que vocês saibam que foi Deus que me enviou. O comentário que nós fizemos, eles não foram, Ageu e Zacarias não foram a convite de Zorobabel, de Josué, né, do sumo sacerdote ou do governador, do príncipe de Judá. Não, eles foram enviados por Deus para cumprir uma ordem, uma missão. Era o ministério profético do Antigo Testamento. Depois a gente vai falar do ministério profético do Antigo Testamento e o ministério, né, ou a atuação do Espírito através do dom de profecia no Novo Testamento, que é diferente do agir do profeta do Antigo Testamento. E então ele confirma aqui: para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Significa que o Espírito do Senhor, quando fala dos 7 olhos, fala dos 7 espíritos, né? Como nós vemos lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse é que fala melhor sobre essas visões dos 7 espíritos de Deus. Então ele fala que são os 7 olhos do Senhor, ou seja, essa é a vontade de Deus, é Ele que está no controle, é Ele que discorre por toda a terra, e tudo que acontece na terra, como nós dissemos, está determinado por Deus e nada vai fugir disso, nada vai fugir. É fato isso, tanto que se os irmãos lembrarem, lá em Isaías, né, há muito tempo antes desse episódio, há muito tempo de Judá receber a ordem do rei Ciro, né? O primeiro que deu a ordem foi Ciro, para voltarem para Jerusalém, para Judá e Jerusalém. Lá atrás o profeta Isaías já havia profetizado, dizendo assim: Ciro, o meu servo. Deus já havia dito lá atrás, antes que ele existisse, antes que seus pais existissem, Deus já fala que Ciro seria o seu servo usado para permitir o retorno do povo do cativeiro, que ainda não havia ido para o cativeiro. Né? Por quê? Porque Deus está no controle da história da humanidade. Tá certo? Então essa é a leitura bíblica em classe. Nós citamos aqui 2 profetas, né? 2 profetas pós-cativeiro, que são os profetas Ageu e o profeta Zacarias. Eu gostaria de trazer aqui, só para nosso conhecimento, a ordem, porque quando você pega a Bíblia, principalmente na parte dos profetas, os profetas maiores, que vão de Isaías até Daniel, né? E depois os profetas menores, que são os outros, né? que terminam em Zacarias. Então,
a ordem colocada ali não é a ordem cronológica da história bíblica ou da história que ocorreu naqueles tempos, né? Não, aquela ordem colocada começa primeiro por Isaías, depois Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e assim por diante. Então aquela ordem colocada ali não é a ordem cronológica dos fatos. A ordem cronológica dos fatos é totalmente diferente. Então eu vou passar para os irmãos só nível de conhecimento, para nós termos uma ideia de como se deram as coisas, né? Por exemplo, o primeiro profeta, ainda bem antes, né, do cativeiro, que profetizou antes de Isaías, profetizou antes de Jeremias, né, porque aparece primeiro Isaías, você fala, Isaías foi o primeiro. Não, não foi. O primeiro profeta que se levantou ali naquele ambiente histórico, né, naquele ambiente histórico, profetizando ali para o povo hebreu, para o povo de Deus, o primeiro foi Joel, né? O primeiro profeta foi Joel. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, versículos 11 do 15, depois o versículo 7. Capítulo 11 até o 15. E ele profetizou entre os anos 837 até o 800. Então é sempre em ordem. Antes de Cristo é ordem decrescente, depois de Cristo em ordem crescente, né? Então ele profetizou Joel, foi o primeiro ali, estamos falando dos profetas que estão ali na cronologia dos livros da Bíblia, né? Os que estão ali no cânon bíblico, né? Aliás, no cânon bíblico, né? Então Joel, que está lá na frente, mas ele profetizou primeiro do que todos aqueles grandes profetas maiores, né? Depois de Joel, na sequência, veio Jonas, segundo Reis, capítulo 13 a 14. Ele profetizou entre os anos 825 a 782. Por que eu estou trazendo? Porque a lição de hoje fala sobre isso, sobre profecias e sobre profetas. Então, só para nível de conhecimento. Depois de Jonas, para os irmãos verem que Isaías demorou, hein, para chegar e para começar a ser usado como profeta, né? E depois de Jonas veio Amós, né? Está em 2 Reis 14, 23 e 15 e 7. Profetizou entre os anos 810 a 785. Depois de Amós, o quarto profeta a entrar em cena na história de Israel. Quando fala Israel, pode ser tanto o reino do norte como o reino do sul, ou os dois, né? E tem profetas que profetizaram para o reino do norte, outros profetizaram para o reino do sul e outros profetizaram para os dois, tá certo? Então o quarto foi Oséias. Está em 2 Reis, capítulo 15 e 18. Ele profetizou entre os anos 782 a 725. Depois, aí sim, o quinto profeta a entrar em cena foi o profeta Isaías. 2 Reis 15 e 20, 2 Crônicas 26, 32, que ele profetizou entre os anos 758 a 698 a.C. Depois de Isaías, o sexto profeta foi Miqueias, né? Miqueias, ele, segundo Reis 15, 8 a 20, Isaías 7 a 8, e Jeremias 26, 17 a 19, segundo Crônicas 27, 32, são os textos bíblicos que mencionam profecias de Miqueias. Ele profetizou entre 740 a 695. Percebe aí quando você vai para as datas que um profetizava já dentro do ministério do outro. Um ainda estava sendo usado e o outro já profetizava ali também naquele mesmo tempo. Então Miqueias entre 740 até 695. O sétimo profeta a entrar em cena foi o profeta Naum. Né? O profeta Naum está lá em no livro de Jonas, Isaías 10, Zacarias 2, 13 a 15. Ele profetizou dos anos 640 a 630 a.C. Na sequência, o oitavo profeta foi o profeta Sofonias. Sofonias está registrado em 2 Reis 2, 22 até o 23 e o 34. E 2 Crônicas 34 a 36 e 4.
Ele profetizou do tempo de 640 a 610 antes de Cristo. E o nono profeta foi o profeta Jeremias. Jeremias tem um período do seu ministério antes do cativeiro e um outro período durante o cativeiro. Então o nono profeta, o profeta Jeremias, está registrado em 2 Reis 22 a 25, 2 Crônicas 34 a 36, até o versículo 21. De 627 a 586. Então você percebe que ele começa antes, né? 627, antes do cativeiro, e 586 já havia sido levada uma boa parte de judeus para o cativeiro babilônico. Inclusive, o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias relata que ele manda a carta, Deus envia através de Jeremias uma carta, né, uma profecia escrita para o povo que está no cativeiro. Depois, o 10º profeta foi o profeta Abacuque, está registrado em 2 Reis 23, de 1 a 24, e 24 até o versículo 20, e 2 Crônicas 36, de 1 a 10. Ele profetizou do ano 609 ao 598. Lembra da profecia de Abacuque, né? 3 capítulos. No primeiro ele questiona a Deus se Deus não vai fazer nada. No segundo Deus responde falando eu vou fazer alguma coisa. E no terceiro ele questiona a Deus, mas o Senhor vai entregar o teu povo na mão dos ímpios, né? Na mão dos caldeus, que eram os babilônicos. E Deus diz, não, eu vou fazer isso. E aí no terceiro, quando ele entende o que Deus vai fazer, ele fala, então faça a tua vontade, cumpra-se os teus desígnios. Até porque se ele falasse que não ia adiantar nada, né? Deus ia fazer do mesmo jeito. Então ele profetiza do ano 609 a 598 antes do cativeiro. Então quando ele profetiza, a sua profecia antes do cativeiro. O 11º profeta é Daniel. Daniel, que está registrado em 2 Reis 23, do 35 até o 25 e 30, e 2 Crônicas de 36, de 5 a 23. Ele profetizou, Daniel, né? Daniel entra em cena do ano 606 até o ano 534. A partir do ano 534, Daniel ele sai de cena, tá certo? E aí é tão bom estudar o livro de Daniel, né? E a vida de Daniel também. Depois o 12º profeta, que também profetiza, né, um período já dentro, bastante tempo até dentro do cativeiro, é o profeta Ezequiel. Está em 2 Reis 24, de 17 a 25, e 2 Crônicas 36, de 11 a 21. Ele profetiza de 592 até 572. São 20 anos de profecia, um período dentro do cativeiro. O 13º profeta é o profeta Obadias. O profeta Obadias está registrado em 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36, de 11 a 21. Ele profetiza, toda a sua profecia é durante o cativeiro, né? 586 a 583. Então são 3 anos do ministério profético de Obadias, que é o período já no cativeiro. E depois o profeta Ageu. Ageu, que é o profeta, um dos 2 profetas que Deus enviou quando da reconstrução do templo. Está em Esdras do 5 ao 6. Ele profetizou no período de 520, quando já foi dada a ordem, quando já havia sido dada a ordem para o retorno. Ou seja, Judá já estava voltando do cativeiro, né? Então, Ageu é um profeta pós-cativeiro. E Zacarias, o 15º. Zacarias está registrado em Esdras 5 a 6 também, assim como Ageu. E a profecia de Ageu ela é um pouco mais longa, são 2 anos. Ele profetiza do período de 520 a 518 antes de Cristo. Então também é um profeta pós-cativeiro. E o último profeta, o último dos profetas, e que não é o último no cânon bíblico, o último é Zacarias, né? Mas Malaquias ele aparece como o último na história, né? E na cronologia. Malaquias ele profetizou, está em Neemias 13, né? O registro da profecia de Malaquias, e ele profetizou de 433 a 425 antes de Cristo.
né? Ele foi o último profeta que surgiu, né? Antes do período que nós chamamos do período intertestamental, né? Que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que foram 400 anos. São 400 anos depois de todos esses profetas, 16 profetas, vieram outros sim, né? Outros profetas também profetizaram, mas os que ficaram registrados, as suas profecias registradas até para a posteridade, como chegou até nós, foram esses 16 profetas que ficaram registrados os seus livros e as suas profecias, né? Alguns outros, por exemplo, Elias, Eliseu, Anani, outros profetas, né, que aparecem. Natan, né, o profeta Natan, que questionou Davi, isso lá no começo do reino, né, do reino de Israel, quando estava Davi o segundo rei. Então, muitos profetas surgiram, mas os que ficaram registrados, que estão no nosso cânon bíblico, e aqui eu mostrei para nós vermos que a cronologia não é aquela que está na Bíblia, né? A cronologia é totalmente diferente, tá certo? Então Malaquias foi o último e houve um período de 400 anos. Nesse período de 400 anos, Deus não falou através de profetas, mas isso não quer dizer que Deus não estava no comando, que Deus não estava no controle e que Ele não estava guiando o povo segundo os seus desígnios. Isso não quer dizer. E há registros, da confirmação de que não havia profetas, né? Há registros. Esses registros estão em livros apócrifos, como o primeiro Macabeus, por exemplo. O primeiro Macabeus é o período da história, nesse período intertestamental, né? Quando não houve profecias, e era um período em que os Macabeus, liderados por Judas Macabeu, guerrearam, conquistaram. Judá foi novamente oprimido e eles conseguiram reconquistar a sua liberdade através de Judas Macabeu, e não havia profetas. Então eles queriam consultar profeta, mas não tinha profeta. E está registrado em 1 Macabeus capítulo 4, 1 Macabeus capítulo 14, está lá registrado o próprio Judas Macabeu dizendo: enquanto não houver um profeta leal, nós não ouviremos as profecias. Então, porque não havia profeta da parte de Deus profetizando naquele tempo. Então está registrado em 1 Macabeus. Para nosso entendimento, já que nós estamos falando hoje sobre profetas, profecia, para nós entendermos como se deu aí a cronologia dos profetas, né? E o cânon bíblico está posto de uma forma, mas a cronologia é outra, totalmente diferente daquela que nós temos aí como cânon bíblico, tá certo? Mas é só a nível de conhecimento. Então são esses os profetas bíblicos que têm os seus livros registrados, certo, irmãos? E aí nós voltamos aqui para a nossa lição de hoje, depois de nós conhecermos um pouquinho aí da cronologia. A lição de hoje, irmãos, ela trata aí da reconstrução. E os irmãos que acompanharam desde o começo vão lembrar que eu disse que quando os profetas desceram até eles, né, até Jerusalém, para os incentivar a voltarem para a reconstrução que estava parada já há muito tempo, já estava parada, o que foi que aconteceu? Dois fatos, né? Como eu disse, dois fatos. A primeira foi a chegada dos profetas. Os profetas vieram da parte de Deus. Como nós dissemos, não foram convidados, né? Eles não foram convidados pelo governador de Judá, pelo sumo sacerdote. Não, eles foram mandados por Deus. Deus simplesmente deu ordem: vai e fala isso, isso, isso. Eles foram e falaram. Como Deus ordenou a Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a sua maldade. Jonas não foi, Jonas desobedeceu, mas acabou indo porque aquilo que Deus determinou vai se cumprir, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. Então foi a mesma coisa com os dois profetas pós-cativeiro, Ageu e Zacarias. Eles foram.
E os irmãos lembram que em algumas profecias, até de Ageu, e a profecia de Zacarias, o Senhor diz ali: eu sou o dono do ouro e da prata. Por que que está registrado isso, irmãos? Meu é o ouro e minha prata. Por quê? Precisava para reconstruir. Ninguém reconstrói um templo sem recursos. Ninguém reconstrói sem recursos. Eles estavam voltando do cativeiro. Não havia recursos. Então também havia uma preocupação. Como é que nós vamos fazer? Porque o povo ao redor é nosso inimigo. Ninguém quer deixar a gente reconstruir. Como é que nós vamos fazer? É claro, como eu disse, a história bíblica, né, a narrativa bíblica fala dessa descida deles, né, dessa descida dos dois profetas usados por Deus para incentivar o povo. E o que acontece nesse período? Esse período não está registrado na Bíblia, mas está registrados em livros, né, que contam a história de Israel e a história do reino dividido, né, do Reino Unido e o Reino Dividido. E uma dessas narrativas está exatamente em um dos livros de Flávio Joséfo, né, que foi um rabino do ano 37, né, que viveu no ano 37 depois de Cristo, e era pleno conhecedor, como rabino, pleno conhecedor da história do seu povo. E ele narra em um dos seus livros exatamente esse período onde Zorobabel ele é incentivado pela chegada do profeta Ageu e do profeta Zacarias. E o que é que ele faz? Ele volta lá para o lugar do cativeiro e ele vai ter com o rei Dário, né? Dário persa, não confundir com Dário o Medo, né? Pelo menos 4 reis com o nome de Dário passaram por esse período da história do cativeiro, né? Do cativeiro de Judá e Jerusalém em Babilônia. O primeiro deles é Dário, o Medo, aquele que está registrado no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, quando Belsassar deu aquele banquete, usou os utensílios sagrados que foram consagrados a Deus na sua festa, naquela orgia da sua festa, e beberam e comeram usando os utensílios que foram consagrados a Deus, e Deus lhe cobrou quando apareceu aquela mão escrevendo na parede. Chamaram Daniel para interpretar o que estava escrito, e ele interpreta dizendo: você foi pesado na balança, achado em falta, e Deus vai te cobrar, e ainda esta noite você vai morrer. Naquela mesma noite, os medos e persas chegaram, invadiram Babilônia, Dário matou Belsassar e sentou-se no trono de Babilônia como novo rei. Então esse é um. Esse outro Dário que a Bíblia menciona já é no período já em que Judá já está voltando, um período bem distante. Aquele Dário primeiro, quando ele assenta no trono de Babilônia, ele está com 62 anos de idade. Então não é possível que esse Dário seja o mesmo que anos e anos depois ainda continue sentado no trono, porque depois passaram Ciro, né? Vieram outros, passaram o Ciro, e que deu a ordem para o retorno. Então esse rei Dário é outro. Pelo menos, como eu disse, 4 reis com esse nome, Dário, passaram pelo Império Medo e Persa, tá certo? Então esse Dário é um outro, né? É um outro rei que agora governava. Aquele primeiro ele era conhecido como Dário o Medo, e esse é conhecido como Dário o Persa, né? Porque eram dois reinos unidos, né? Os medos e persas. E então o que Zorobabel faz? Ele vai até Dário, porque ele era conhecido, né? Ele era conhecido no império. Então ele vai para lá. Um fato acontece, irmãos, e que não está nos registros bíblicos, mas está no registro da história, que quando Zorobabel chega até o rei Dário, ele é bem recebido. Ele é bem recebido. Quando ele é bem recebido, estavam ali também 2 outros príncipes junto com Dário. E o que é que Dário faz? Ele coloca Zorobabel junto com esses 2. E ele faz uma proposta para esses 3 homens, que Dário, julgava que esses 3 homens eram sábios. E qual é a proposta que ele faz? Ele diz para eles assim: olha, eu vou lançar 3
perguntas e vocês vão esclarecer qual é a verdadeira. Tá? Primeiro, vocês vão me responder quem aliás, as três colocações é uma pergunta, né? Quem é mais poderoso? Aí para o primeiro ele falou assim, você vai me explicar o poder do vinho. Qual é o poder do vinho e se ele é mais poderoso que tudo? No segundo, ele disse assim, você vai me explicar o poder do rei, se ele é mais poderoso que o vinho ou não, e me explicar o poder do rei. E para o terceiro, ele disse assim, você vai me explicar o poder da mulher e o poder da verdade. E aí os três vão pensar e no dia seguinte, amanhã, vocês vão trazer resposta. E sobrou para Zorobabel responder para o rei qual era o poder da mulher e qual era o poder da verdade. Os dois, a mulher e a verdade. No dia seguinte, o rei Dário chama os três, né? Ele chama os três e ele pergunta para o primeiro, qual é o poder do vinho? Me convença que o vinho é o mais poderoso de todos. E aí ele começa a explicar o poder do vinho, porque se alguém está triste, ele tem poder de alegrar. Porque o vinho ele tem o poder de fazer até com que os reis se tornem crianças e tomem atitudes que se ele estivesse são ele não tomaria. Então ele vai e explica o poder do vinho. E aí o rei fala, realmente, o vinho tem esse poder. E o segundo ele fala assim, agora me explique, o poder do rei se está acima do poder do vinho. E aquele homem ele começa a explicar, o rei tem o maior poder de todos, porque ele está sobre todos, ele tem súditos e uma ordem sua não pode ser desrespeitada. Se ele quiser, ele determina leis sobre leis e ele faz como bem lhe agradar. E nenhum dos seus súditos ousam questionar as suas ordens. E ele governa para todos. Então o poder do rei está acima do poder do vinho, porque ele não necessita do poder do vinho para tomar decisões. O rei se alegrou, porque realmente, como rei, ele faz e desfaz. Ele manda e desmanda, ele determina quem vive e determina quem morre. E por último, então, ele pergunta para Zorobabel, e você, Zorobabel, o que fala a respeito da mulher e da verdade? Zorobabel vai e começa a falar sobre a mulher. Aí ele começa a explicar, a mulher é uma dádiva de Deus. Se não existisse a mulher, nem eu e nem o rei estaríamos aqui. Se não existisse a mulher, o homem não existiria para poder pisar o lagar para produzir o tão poderoso vinho. Então você já percebe que aí ele já pega os dois outros, o vinho e o rei, e ele já começa a colocar em segundo plano. Se não fosse a mulher, o rei não estaria sentado no trono, porque o rei procede da mulher. Aí ele fala assim, mas quanto à verdade, a verdade está acima de tudo. A verdade, ela é justa, a verdade, ela é fiel, a verdade, ela é única, porque a verdade é Deus. E Deus está acima de todos. E ele vai explicando, ele convence o rei de que a mulher e a verdade estavam acima do poder do rei e do poder do vinho. E então ele se levanta do trono e diz assim, muito bem, me pede o que você quiser, porque você conseguiu me convencer de que o vinho, de que o poder da mulher e da verdade está acima dos outros dois. Me pede o que você quiser. E aí Zorobabel diz para o rei assim, eu poderia lhe pedir para ser colocado em destaque no seu reino, porque eu sei que o rei cumpriria isso. Eu podia pedir para o rei que me desse joias, que me desse vestes de linho fino. Eu podia pedir para o rei que morasse no palácio ou que fosse feito um parente do rei. Mas a única coisa que eu peço ao rei é que o meu povo possa reedificar o templo de Jerusalém. O rei então vai em direção a ele, dá um abraço nele e diz para ele assim, você tem essa ordem, pode voltar, e quem quiser voltar com você pode voltar. E ainda vou escrever carta para os fenícios e para os sidônios, para que eles forneçam madeira para que vocês reconstruam. E então o que acontece? Zorobabel ele volta
porque havia primeiro sido incentivado pelos profetas de Deus, encorajado, ele toma a decisão de ir até Dário e lá ele obteve carta favorável para voltar a reconstruir. E ele volta então para Jerusalém e começa a reconstruir. Começa a reconstruir, porque agora Zorobabel ele não estava confiando nele. Agora ele não estava colocando o seu desejo, a sua vontade de mostrar, olha, eu sou o príncipe e eu vou reconstruir. Não, agora ele estava debaixo do poder de Deus. E quem está debaixo do poder de Deus, irmãos, não pode ser impedido de fazer a vontade de Deus. É claro que a história não acaba aí. Quando ele volta, eles ainda ainda recebem investidas dos seus inimigos, porque os samaritanos descem até eles. Os samaritanos que haviam sido levados, né, o povo de Israel, do Reino do Norte, que havia sido levado pelo rei da Assíria, pelo Império Assírio, quando eles invadem o Reino do Norte, e ali propositalmente eles fazem uma mistura de povos, uma mistura de religiões, e aí dessa mistura entre pagãos e o povo de Israel surgem então os samaritanos. Eles descem, quando eles ficam sabendo que o templo está sendo reedificado, eles descem de Samaria até Jerusalém. Então eles dizem para Zorobabel e para Josué, olha, nós também servimos o mesmo Deus que vocês. Nós também servimos, adoramos o mesmo Deus, então permita que a gente ajude vocês a reconstruir. Então quando eles pedem isso, Zorobabel e Josué dizem para eles, não, de forma alguma, vocês não vão nos ajudar, somente nós. A ordem foi dada, a ordem dada é essa, que os judeus reedifiquem o seu templo, e vocês não são judeus. É claro que os samaritanos, ouvindo essa resposta, eles ficam irados, e eles então vão atrás de pessoas para que impedissem a obra. E algumas autoridades descem até Zorobabel, descem até Josué, perguntando, mas com ordem de quem vocês receberam, vocês estão construindo? E aí Zorobabel diz para ele, com ordens de Dário, ele nos deu carta favorável para que nós construíssemos o nosso templo. É claro que estes homens tentaram por várias vezes impedir, os samaritanos tentaram impedir. Novamente Zorobabel volta até Dário dizendo, olha, nós estamos sendo impedidos, né, de construir. Nesse tempo o rei Dário já havia recebido cartas dos inimigos dos judeus pedindo para que houvesse impedimento dessa reconstrução. Para que houvesse impedimento. Mas quando essa carta chega, o rei Dário ele pede para que se olhe nas crônicas, né, dos reis da Pérsia, dos medos e dos persas, se havia realmente uma ordem para que os judeus reconstruíssem. E eles encontram entre as crônicas dos reis dos medos e dos persas a ordem do rei Ciro, para que fosse dada, para que fosse permitida que eles voltassem, que eles reedificassem a cidade, reconstruíssem o templo e mais, que eles fossem ajudados, recebessem ajuda das nações ao redor e recebessem benefícios para poder reconstruir. Por isso Deus usa o profeta, né, lá atrás dizendo, meu é o ouro, minha é a prata. Você não tem? Não, mas eu vou trazer. Eu vou mandar trazer. Por isso Deus disse, meu é o ouro e minha prata, porque foi ordem de Deus, irmãos. Então, enquanto eles estavam preocupados se ia ter recurso financeiro para reconstruir, Deus já havia dado a ordem. E ele usa o rei para isso. Ele usou primeiro o rei Ciro. Olha, que as nações ao redor ajudem financeiramente. E como ele era o rei, o imperador, conquistador das nações, ninguém podia desobedecer, mas aquilo ficou esquecido. E os inimigos de Judá, se aproveitando disso, tentaram impedir.
Mas Deus então toca no coração do rei Dário para que ele buscasse nas crônicas dos medos e dos persas se realmente havia essa ordem. Então trouxeram até ele a ordem dada por Ciro. E o que é que ele faz? Ele confirma a ordem e ele escreve para os inimigos. Perceba que ele não escreve para os judeus, ele escreve para os inimigos dos judeus. Assim se confirme o edito do rei Ciro, e assim se confirme o edito do seu rei. E vocês não apenas permitam, mas ajudem na reconstrução. E então eles tiveram que mandar recurso para que os judeus pudessem reedificar o templo, cumprindo a palavra de Deus que diz: meu é o ouro, minha é a prata. Às vezes, irmãos, nós não sabemos de onde vêm os recursos, né? Às vezes nós nos desesperamos, né? E agora? O que eu vou fazer? O que vai ser? O que será? Mas a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela é válida para os dias de hoje. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Aquieta o teu coração, descansa o teu coração. Se não houver recurso, Deus fará com que ele venha. Se não houver recurso, Deus fará com que ele apareça, porque ele é Deus e os seus projetos não podem ser impedidos. Isso Jó já disse lá atrás, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ninguém pode, irmãos, impedir os propósitos de Deus. Ninguém pode impedir os projetos de Deus. Ninguém pode pôr abaixo os planos de Deus. Aquilo que Deus determinou, é assim que será feito. O mais importante é como nós lemos na verdade prática. Se nós estivermos debaixo ou sob o poder de Deus, ninguém irá parar a igreja. Investidas virão, com certeza investidas virão, mas é Deus que está à frente da sua igreja. Então foi assim que aconteceu essa história, para que eles pudessem voltar à reconstrução do templo que havia sido parado. Começaram a primeira vez, pararam, desanimaram, mas Deus envia os seus profetas para animar novamente o povo. E aqui no tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Foi o comentário que nós fizemos, né? Deus levantou 2 profetas, que foram o profeta Zacarias e o profeta Ageu, para animar Zorobabel e Josué, para que voltassem a reconstruir. E o resultado da mensagem dos profetas foi o incentivo, o ânimo, o coração deles se acendeu novamente para que voltassem à reconstrução. E aí, então isso serviu, como no subtópico 3, como um impulso espiritual, né? A mensagem profética do Antigo Testamento, ela servia como um impulso espiritual para que o povo voltasse para Deus, para que o povo abandonasse o pecado, para que o povo confiasse no poder de Deus, para que pudesse permanecer na vontade de Deus. E aí nós vamos para o tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. É interessante, né, que lá no Antigo Testamento a manifestação profética era diferente, né, do dom de profecia do Novo Testamento. E aí, se você pegar no período monárquico, né, de Israel, no período monárquico, 3 pessoas se destacavam no reino: o rei, o sacerdote e o profeta. Mas a função do profeta era diferente da função do rei e da função do sacerdote. Por quê? Na monarquia, geralmente é assim. Na monarquia, um rei era sucedido por seu filho, né? Seu primogênito era coroado rei no seu lugar. Então era uma coisa hereditária, né? Ela vinha de pai para filho. Não era uma escolha, alguém chegar e falar assim: ó, é você que vai ser o rei. Não. Quando o pai já estava idoso, não aguentava mais, o seu filho já sabia: eu vou sentar no trono do meu pai, né? E na monarquia é assim, era assim também lá atrás.
E quanto ao sumo sacerdote, era a mesma coisa, né? Desde Arão, o primeiro sumo sacerdote, a partir dele, né, de Arão, o primeiro sumo sacerdote, os seus primogênitos, o primogênito de Arão, lhe sucedeu no ofício de sumo sacerdote. O filho, o primogênito do filho de Arão, o sucedeu no ministério de sumo sacerdote e assim por diante. Então, também não era alguém no momento da escolha, você vai ser um sumo sacerdote. Não, também vinha da linhagem do seu pai, o primogênito. Já o profeta não. O profeta não era passado de pai para filho. Não é porque o pai era profeta que o filho era, mas o profeta ele era escolhido de Deus, né? Deus o escolhia e o levantava para o ministério profético. Um exemplo disso é a unção de Eliseu, né? O próprio Deus ele chega para Elias, que era o profeta em Israel, no Reino do Norte, no período do rei Acabe, e ele diz para Elias, né? Deus diz para Elias, você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. E não havia parentesco entre os dois. Eliseu já o havia servido anteriormente, há registro bíblico disso, que Eliseu havia servido Elias. Mas isso não significava que ele era parente, nada disso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas então Deus escolheu Eliseu para ser profeta no lugar de Elias. E ele dá essa ordem a Elias, unja Eliseu, profeta, no seu lugar. E diferente da unção do rei e da unção do sumo sacerdote, porque era unção com azeite, né? Era lançado o azeite na cabeça do rei ou na cabeça do sumo sacerdote para que ele recebesse essa unção e passasse a exercer o ofício de rei e o ofício de sumo sacerdote. Mas do profeta não, do profeta era diferente, não havia esse derramamento de azeite. E você percebe que na unção de Eliseu, o que Elias faz? Ele pega a capa dele e lança em cima de Eliseu, joga a capa dele e diz assim, vem e me segue. Eliseu então se levanta e fala para ele assim, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe e eu já volto. Então vai e vem logo, porque você já sabe o que eu fiz com você. Como quem diz assim, eu te ungi profeta no meu lugar. Então era diferente da unção do rei e do sumo sacerdote. O ministério profético era diferente do ministério dos sacerdotes, do sacerdotal e do ministério de rei. E no tempo do Antigo Testamento, as pessoas consultavam o profeta para ouvir uma resposta de Deus, né? Com relação à batalha, com relação a decisões. E Deus usava também os profetas para serem enviados, sem que houvesse consulta. Muitas vezes não havia consulta, o povo não consultava, o rei não consultava, mas Deus enviava o profeta para falar com o povo. Um exemplo disso foi o profeta Natã, quando foi questionar Davi do pecado de Davi. Davi não consultou, mas ele entra na sala real por ordem de Deus. E o rei se alegra, olha, o profeta está aqui, que bênção, o profeta está aqui. E então Deus mandava, mesmo que não houvesse consulta. Quantas vezes Deus enviou profetas, Jeremias mesmo. Jeremias várias vezes foi enviado por Deus, vai até ele e fala isso. E geralmente quando Jeremias ia e falava com o rei duvidava, o rei não acreditava, mandava prender até o profeta Jeremias. E muitos outros, como por exemplo o profeta Micaías, também na época do período do reinado de Acabe no Reino do Norte, que foi até lançado, deixado na prisão por profetizar contra o rei, porque o rei queria ouvir coisa boa, mas o que Deus tinha para ele não era coisa boa. Então o ministério profético do Antigo Testamento era diferente do ministério do dom de profecia. E uma outra coisa, um outro detalhe, o profeta falava aquilo que Deus lhe ordenava. E muitas vezes, na maioria das vezes, e até tem algum texto bíblico que os irmãos vão lembrar,
né? Que começa dizendo assim, o próprio profeta, né? O próprio livro diz assim: peso do Senhor que veio ao profeta fulano de tal. Né? Os irmãos lembram que tem passagens bíblicas que diz isso, né? Peso que veio sobre o profeta. Vamos pegar um exemplo. Peso que veio sobre Jeremias para falar a fulano de tal. Por que se coloca? Por que se faz essa colocação peso? Porque a profecia que vinha para esse profeta, a mensagem de Deus que vinha para ele era como um peso. Enquanto ele não falasse, ele não se sentia bem. Então realmente era um peso. Era um peso que vinha sobre ele, que enquanto ele não falasse, aquele peso não saía de cima das costas dele. Então é por isso que algumas passagens bíblicas têm essa colocação: peso do Senhor que veio sobre fulano de tal. Ele ia, falava, podia ser aceito ou não, mas o peso saía das costas dele. Então era dessa maneira. E ele falava exatamente o que Deus lhe ordenara. O que Deus mandava, eles falavam. E quantos profetas, irmãos, quantos profetas se levantaram sem que Deus ordenasse? Por exemplo, só para nós termos a ideia, Jeremias 23, versículo 21. Vamos dar uma lida? Jeremias 23, versículo 21. Olha só o que diz o texto bíblico. Os irmãos vão achando aí. Jeremias 23 e 21. Deus dizendo: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, contudo eles profetizaram. Perceberam aí? Falsos profetas. Versículo 22, só para completar. Mas se estivessem estado no meu conselho, ou seja, se a profecia deles fosse minha, olha só, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Perceberam? E em Ezequiel, não estou lembrado agora o endereço, mas é no profeta Ezequiel. O próprio Deus diz: ai dos profetas que disserem, assim diz o Senhor, e eu não houver dito. Porque o profeta de Deus, ele recebia a palavra e ele levava e entregava aquilo. Um exemplo, Isaías, quando da enfermidade do rei Ezequias, né? Isaías, ele recebe a ordem de Deus. Deus lhe diz assim: vai até o rei, vai até o leito do rei e diz isso: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A mensagem era essa. Não tinha nada que chegar e ficar adulando o rei. Não tinha nada que chegar e falar para ele assim: vamos orar, vamos ver se Deus muda esse quadro. Talvez se a gente orar, Deus mude. Não. O que Deus mandou, ele falou. E o profeta do Antigo Testamento era assim: Deus mandou, ele vai e fala e encerrou. Não tem mais conversa. Ele foi até o rei Ezequias e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Virou as costas e saiu. Entregou, o recado foi embora. O peso estava sobre ele. Ele descarregou o peso e saiu. O rei tomou a decisão. O rei, então, a palavra de Deus diz que ele virou-se para a parede e chorou muitíssimo. E então ele trouxe a memória de Deus. Não que Deus precise que a gente traga à sua memória alguma coisa, mas é um modo de nós entendermos que Deus está atento às nossas orações. E ele disse para Deus assim: lembra-te de que andei na tua presença, Deus sabia. Lembra-te que fiz o que era reto aos teus olhos, Deus sabia. Peço-te, pois, muda essa história. E Deus falou: então eu vou mudar. Você clamou, eu vou. E na mesma hora, ele falou com o profeta. Ele ouve o rei e ao mesmo tempo fala com o profeta: volta. E diz para ele assim: vou acrescentar mais 15 anos. E aí já foi diferente. Quando ele volta para anunciar que o rei vai viver mais 15 anos, ele fica ali, porque era a ordem de Deus.
Porque teria que haver um diálogo entre o profeta que representava Deus e o rei. E o rei então questiona, mas qual é o sinal? O sinal será esse: ao terceiro dia subirás novamente ao trono, e vou te livrar das mãos dos teus inimigos. E foi embora de novo. Então é um exemplo de profecia do Antigo Testamento, de que o profeta fala aquilo que Deus manda e pronto. Algumas vezes, como nesse fato, o profeta fala diretamente. Ele vai dar a mensagem e pronto. Ele entrega aquilo que é para falar e acabou. Ele entrega o que é para falar. Por exemplo, no tempo do rei Josafá, essa passagem eu acho tão linda. Josafá está em 2 Crônicas 20, quando eles vão orar a Deus porque o inimigo vem contra eles, eles não sabem o que fazer. E eu citei o versículo que fala sobre isso hoje. Eles vão orar a Deus. Deus então levanta um profeta no meio da congregação de Israel e que diz para ele: assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, essa peleja é minha. É uma mensagem direta, vocês não vão lutar, essa guerra é minha. Então é uma mensagem direta. Então eram as duas formas de Deus falar no Antigo Testamento através dos seus profetas. Primeira, a forma direta, aquilo e acabou. É isso aí, pronto. A segunda forma era de forma figurativa, né? Muitas vezes Deus falava de forma figurada. Um exemplo dessa forma figurada foi quando o profeta Micaías foi consultado pelo rei Acabe. Ele estava na prisão. Acabe ele se alia a Josafá, né, o rei do Reino do Sul, e Acabe o rei do Reino do Norte. Eles se aliam porque eles já eram parentes e eles vão subir para a guerra. Mas antes de subir para a guerra, o que acontece? Josafá diz assim: vamos consultar um profeta. E aí então eles consultam os profetas de Azera, os profetas de Baal, e todos eles dão mensagem favorável para que eles subissem para a guerra. Josafá então diz para ele assim: tem profeta de Deus aqui? Vamos consultar outro. Porque ele achou estranho, todo mundo fala a mesma coisa. E aí então Acabe diz assim: tem Miqueias, mas ele nunca fala a meu favor. Então manda trazer. Trouxeram. E a profecia de Miqueias para ele foi uma profecia... Micaías, aliás, não Miqueias, Micaías. A profecia foi uma profecia de forma figurada. Foi figurativa. Ele disse da seguinte forma: vi todo Israel disperso como ovelhas sem pastor. O pastor das ovelhas, Israel era as ovelhas, o rebanho, e o pastor das ovelhas era o rei. Ele estava tomando conta do povo, ele guiava o povo. Era essa uma das funções do rei: guiar o povo, cuidar para que o povo não passe necessidade, para que não lhe falte nada, para que o inimigo não chegue até ele. Então, de uma forma figurada, Deus usa o profeta dizendo assim: olha, você vai morrer e Israel vai ficar sem rei. De uma forma figurada: vi todo Israel disperso como ovelhas sem pastor. Então foi uma maneira, né, de forma figurada, de ele profetizar a morte do rei e que Israel então ficaria disperso sem rei. Né? Vi todo Israel como ovelha sem pastor. E aí uma outra forma figurada também, e que é muito conhecida, é aquela que Natã diz para o rei Davi, para confrontá-lo a respeito do seu pecado. Quando Natã entra na presença do rei, o rei se alegra porque o profeta está ali, e Natã então vai e conta para ele em forma de parábola. Então é em sentido figurado, em forma de parábola. Rei, havia um homem muito poderoso que tinha várias ovelhas, que era o rei. Mas havia também um outro pobre que tinha uma única ovelhinha. Era o soldado que Davi pecou com a mulher dele e ainda mandou para o fronte de guerra para morrer. E aí ele começa a desenvolver a parábola. E vindo um amigo deste homem poderoso, ao invés de ele pegar de uma das suas ovelhas, ele foi até aquela ovelhinha, única ovelhinha do homem pobre,
e a matou, a sacrificou para o seu amigo. Davi, irado, rasgou as vestes e falou: esse homem é digno de morte. E aí então o profeta Natan revela a parábola: tu és esse homem. E aí então Davi entendeu: pá, foi aquilo que eu fiz com Urias e com a sua esposa, Batseba. Então foi uma forma figurada, né? Figurada de profetizar para falar aquilo que Deus ordenara. Então no Antigo Testamento era dessa forma. E os profetas de Deus não profetizavam além daquilo que Deus lhes ordenara. Tá certo? Então aqui nesse tópico 2, e o nosso tempo já está indo, né, irmãos? Essa manifestação sobrenaturais do Antigo Testamento. E ele dá dois exemplos aqui de Moisés e Elias, né, que foram grandes representantes, né, tanto da lei como dos profetas, e que Moisés, além de legislador, do grande legislador de Israel, foi um profeta também. E foi o maior profeta, com exceção de Jesus, foi o maior profeta que a Bíblia menciona. Tanto que depois da sua morte, quando no livro de Deuteronômio, né, aquele que deu sequência, né, para terminar o livro de Deuteronômio, ele escreve: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Nunca mais se levantou. Então, aí a afirmativa de que Moisés não era apenas um grande legislador, mas era um grande profeta também. E aí nós temos as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, é uma grande diferença, né, da manifestação profética do Novo Testamento com a do Antigo Testamento. E aqui eu dou um salto aqui para o terceiro tópico, né? O ministério da profecia à luz da Bíblia. E no subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Então o comentarista aqui, o pastor Bernstein, ele diz o seguinte, acompanha aí, no subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Ele coloca assim embaixo. Eu até frisei aqui: ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, tá certo? Então é diferente do Antigo Testamento, é um dom, Não era como no Antigo Testamento, que aquela pessoa era chamada por Deus para exercer o ministério profético. Ele era profeta. Só voltando um pouquinho no Antigo Testamento, eram 3 formas de se conhecer um profeta, de se conhecer e de ser chamado, né? Um como profeta mesmo, esse é profeta de Deus, esse é o profeta de Baal, assim por diante. Antes disso, a maioria deles eram chamados de videntes. Por isso que às vezes quando a gente lê no Antigo Testamento, o vidente e tal, porque era uma forma de se chamar. E uma outra forma também de se conhecer o profeta e de se chamar era homem de Deus. Lembra de Elias? Elias, quando chegava, ele não era chamado de profeta, não, ele era chamado de homem de Deus. Lembra dos capitães de 50 que subiram? Homem de Deus, um rei manda te chamar, se eu sou homem de Deus, caia fogo. Por 2 vezes aconteceu, o terceiro foi mais sábio e ele se humilhou e não aconteceu nada. Eliseu também, aquela mulher que ele passava sempre ali, ela disse para o esposo dela: olha, eu vejo que este homem que passa por nós sempre é um santo homem de Deus. Então eram as 3 formas de se chamar: era homem de Deus, vidente e o próprio profeta, porque ele exercia de verdade essa função, ele era profeta. No Novo Testamento existe o dom de profecia. Mas aqui, com toda a sabedoria, o comentarista da nossa lição, ele deixa bem claro: por ter alguém o dom de profecia, não significa que seja profeta. Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente fala: o irmão é profeta, o fulano é profeta. Ele não é profeta.
Ele é usado pelo Espírito Santo no dom de profecia, mas ele não é profeta. Até porque a maior autoridade deixou bem claro, Jesus Cristo, ele deixou bem claro, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Depois disso não existem mais profetas. E alguns termos, irmãos, que a gente usa, né, alguns termos que são usados pela igreja, a gente precisa tomar cuidado também. Isso é só a nível de nós tomarmos cuidado, irmão, porque pode até parecer que não, talvez não seja essa a nossa intenção, mas para algumas pessoas pode dar a intenção de nós queremos ser, né? Ah, fulano quer ser, tá vendo? Quer ser. Mas é porque depende das nossas colocações, da maneira como nós colocamos algumas palavras, né? E o texto bíblico deixa bem claro, ainda aqui no subtópico 2, seguindo o primeiro que eu li aqui, ele diz assim, ele coloca dessa forma o comentarista: existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profecia do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então, essa é a grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. Essa é a diferença. A lei e os profetas duraram até João, até ali. E desde então é anunciado o reino de Deus. A partir do momento que é anunciado o reino de Deus, a partir do momento da introdução da igreja na história da humanidade, você não encontra, biblicamente falando, no Novo Testamento, ninguém consultando o profeta. Ninguém consultando o profeta, porque o que se consulta, e agora nós temos liberdade, livre acesso a Deus. Perceberam a diferença? Nós temos livre acesso a Deus, de entrar à presença de Deus. Nós não temos mais mediadores entre nós e Deus. A palavra de Deus ela deixa bem claro, não há outro mediador entre Deus e os homens. Nós temos livre acesso. E por nós termos livre acesso e a palavra de Deus confirmar que a lei e os profetas duraram até João, e a partir daí anunciado o reino de Deus, nós fazemos parte desse reino. Nós fomos introduzidos nesse reino através da igreja, e a partir daí nós temos liberdade. E você não encontra de Mateus a Apocalipse, você não encontra ninguém consultando profetas. Ninguém consultando. Mas existe o dom de profecia que é útil para a igreja. E Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele deixa bem claro: busquem os dons, mas de preferência o dom de profecia. De preferência, o dom de profecia. E aí, irmãos, o livro de estudo, comentário bíblico do Novo Testamento da nossa CPAD, ele faz aqui ele define todos os dons, né? Comentário bíblico Novo Testamento. Ele faz a definição de todos os dons. E o dom de profecia, que o comentário bíblico Novo Testamento da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, coloca, profecia, ele faz a seguinte colocação: o que é profecia? Capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus para o seu povo, no caso aqui, a igreja. Então, o dom de profecia que o Novo Testamento coloca, que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, e que todos os outros apóstolos, quando falam sobre isso, é essa capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo. Ninguém consulta mais profeta. Ninguém consulta profeta para saber se casa, ninguém consulta profeta para saber se compra carro, para saber se compra casa. Ninguém consulta profeta a respeito dessas coisas. Sabe por quê? Porque nós temos liberdade de entrar a Deus, e a palavra de Deus confirma na nossa vida a vontade de Deus. Por isso eu disse na introdução da aula, se os irmãos lembrarem, na introdução da aula eu disse: há uma diferença entre orar, buscar a Deus e invocar
o nome do Senhor. E uma dessas três, que é buscar a Deus, é buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus através da sua palavra, nós somos esclarecidos com relação à vontade de Deus na nossa vida. É essa a diferença do ministério profético do Antigo Testamento do dom de profecia do Novo. E Paulo coloca ele em evidência como o mais importante deles. Mas o dom de profecia não é um dom ministerial. Deixar bem claro, né? Deixar bem claro. A chamada pastoral é uma chamada ministerial. Alguém é chamado para ser pastor. Alguém é chamado para ser evangelista. Alguém é chamado para ser doutor na palavra, mas ninguém é chamado para ser profeta. Ele é chamado para ser usado no dom de profecia que foi lhe dado como um presente. Então essa é a diferença da colocação do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. E algumas colocações a gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes a gente usa uns termos que eu particularmente eu não concordo, mas aí é cada um, né? Cada um é cada um. Então, como eu não concordo, eu não vou colocar também aqui na aula, né? Isso aí não faça essa colocação, porque cada um faz do jeito que acha que tem que fazer e a palavra de Deus nos esclarece o que é a verdade de Deus que nós devemos seguir, tá certo? Então essa é a diferença, irmãos, do ministério profético do Novo Testamento para o ministério profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aqui eu encerro, irmãos, a nossa aula de hoje, porque a nossa hora já passou e esse assunto ele é muito profundo. Ele é muito profundo, nós precisaríamos de um bom estudo sobre isso. Então eu encerro dizendo aqui o seguinte, 1 Timóteo 2 e 5, né? 1 Timóteo 2 e 5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós temos liberdade, livre acesso à presença de Deus, tá certo? Então essa é a aula de hoje, irmãos. Como foi que Deus usou os profetas, os dois profetas pós-cativeiro, Ageu e Zacarias, para incentivar, para reanimar o coração do povo, para voltar à reconstrução da obra do templo. E com todo o contexto histórico daquele momento, quando Deus usa o próprio rei Dário para abençoar o povo de Judá. E essa diferença aí entre o ministério profético do Antigo Testamento, quando a pessoa era chamada para exercer o ministério e ele era reconhecido como profeta, e o dom de profecia no Novo Testamento, que ninguém é profeta, mas ele é usado por Deus num dom de profecia para compreender e transmitir imediatamente a vontade de Deus para o seu povo, conforme colocação do comentário bíblico do Novo Testamento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Então perceba que eu estou usando um livro da nossa denominação para definição do dom de profecia. E não só isso, mas todos os dons estão colocados ali. Quem puder, irmão, adquira. É muito bom esse comentário bíblico, né? Comentário bíblico do Novo Testamento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Não é barato, mas é muito bom, tá certo? Então, irmãos, que Deus nos abençoe nesse domingo, que Deus nos conceda bênçãos e mais bênçãos e que nós possamos permanecer na vontade de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Eu passei alguns minutinhos, eu peço desculpa, peço perdão aos irmãos, mas alguns assuntos eles vão chamando e a gente não pode deixar de falar. Tá certo? Então vamos orar e vamos pedir que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas neste dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua presença, Senhor, e por poder entender a Tua vontade através da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, abre a cada dia o nosso entendimento, para que nós possamos ser obedientes a Ti, obedientes à Tua palavra e à Tua vontade. Nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado. Senhor, visita os Teus filhos que estão necessitados da Tua presença, aqueles que estão enfermos, Senhor, que a Tua presença e a Tua cura, Senhor, os alcance. Aqueles que precisam ser libertos, vai entrando, Senhor, com a providência da libertação. Vai abrindo portas, Senhor, para aqueles que precisam de portas abertas. Tu és o Deus que pode agir em nosso favor e nós cremos, Senhor, no Teu poder e a nossa oração e agradecimento, Pai, em nome de Jesus.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Às 19 horas nós teremos a live direto da igreja. O nosso pastor estará com os obreiros ali, trazendo a live ali direto da nossa igreja. Bom domingo, bom macarrão para todos. Deus abençoe a todos. Amém.